Olá, começa agora mais um programa Destaques. E vem aumentando o número de empresas participantes da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a ECIP, entre elas a empresa Profardas. Lélio Matias, que é diretor comercial da empresa, esteve aqui na TV Otimista e falou sobre o mercado e a expectativa com a chegada do hidrogênio verde. Lélio, obrigado pela sua presença aqui no Destaques. Mais uma vez, lhe recebendo aqui nos estúdios da TV Otimista, mas eu quero para falar além, né? Falar um pouco sobre a Profardas e a participação de vocês lá junto à ECIP, né? Conta um pouco sobre essa participação. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu também quero agradecer essa oportunidade, né, de estarmos aqui colocando aos seus telespectadores as últimas novidades do Complexo Portuário do Pecém, né, Industrial e Portuário do Pecém. Nós fomos, há algum tempo, convidados por uma das empresas que fazem parte lá do Complexo Industrial, convidados para que nós nos implantássemos em São Gonçalo do Amarante, com um propósito muito forte, muito firme, né? De promover, dentro do que a ECIP também tem como objetivo, desenvolver a região, gerar emprego, renda para o município de São Gonçalo do Amarante. Então são várias as empresas, inclusive, que têm esse propósito. E nós, como fornecedores, né, de insumos para a indústria, o comércio e serviço de um modo geral, que é a Profardas, a nossa empresa, Profardas, ela existe e está no mercado há 23 anos. E a nossa missão é ser referência no fornecimento de uniformes profissionais. Nós temos toda uma linha de uniformes que contempla desde o social ao esportivo, o operacional e por aí vai. Então, estamos sempre focados em identificar novidades, novas tecnologias, trazer o que há de melhor para os colaboradores das empresas, de tal forma que tenha conforto, tenha caimento e se tenha aí uma melhor relação custo-benefício do uniforme. Então, sempre digo que o uniforme é uma coisa que, quando você vai usar, naquele primeiro momento, você acha belíssimo e com o tempo você, pelo fato de você estar usando diariamente, começa a ficar muito no costume, né? E deixa de encantar. Mas nós temos, inclusive, um foco nisso, procurar estar encantando para que o colaborador se sinta satisfeito em estar uniformizado. E a orientação que a gente passa sempre é que procure fazer um uniforme leve, desenvolto, que realmente traduza, que traga a imagem, a identidade visual da empresa, porque aí você associa caimento, cores, de tal forma que você esteja linkado com a identidade visual da empresa. Então você tem que ter uma coisa harmônica, fazendo com que tudo isso venha para esse contexto e que a empresa, ao uniformizar os seus colaboradores, ela também leve a sua mensagem para o mercado, se posicionando de acordo com a sua política, seja ela de desenvolvimento, de encantamento, de atender às suas necessidades e até mesmo seus fornecedores. Então esse é o contexto geral. Então nós estamos lá a convite de algumas empresas, também com uma parceria com o município, através do prefeito, que inclusive nos convidou também para que a gente pudesse ter lá uma planta. Essa planta está ainda em fase de implantação, mas já está funcionando. Nós já estamos gerando, já estamos produzindo lá. Então, dentro desse cenário, a ideia é que as coisas passem a se consolidarem daqui para frente e a gente, inclusive, aumente. Nós temos uma boa perspectiva para lá, as empresas estão aí de vento em popa, né? Nós temos vários projetos, um dos projetos que, inclusive, agora mexe com todo esse cenário do Ceará, seja na economia, seja no PIB cearense, é o projeto do hidrogênio verde. Nós também estamos acompanhando isso de forma muito presente, porque é uma linha também aonde nós estamos atuando. Então nós entendemos que esse momento, ele realmente faz com que todos os olhares estejam direcionados para o Ceará, para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Então é um momento assim, sabe, grandioso, que a gente precisa realmente saber aproveitar essas oportunidades e contribuir para que o desenvolvimento do Ceará se consolide a partir desses projetos que são tão importantes para o Ceará. Nesse caso também, a participação, né, de empresas
unidas, né, na AECIP também, fazendo parte desse conglomerado de empresas lá, né? A gente viu o PECEM cada vez mais crescendo, impulsionando de uma maneira que quem conhecia antes, que vê agora, quando vai de novo, se espanta, né, da grandiosidade que está. E de tantas empresas muito boas, né, com um nome há muito tempo no mercado, juntas ali, né? Como é participar da AECIP e, sobretudo, também com relação a essa expectativa aí do hidrogênio verde? A AECIP, ela tem um propósito muito bem definido, que inclusive celebra essa união das empresas, fazendo com que, através do projeto Sinergia, você possa estabelecer conexões entre as empresas que estão lá, ou que não estão, mas que têm uma expertise, que podem atender às necessidades das empresas. Então, o projeto Sinergia, ele dá forma a esse contexto todo do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. A AECIP hoje sob o comando do nosso presidente Eduardo Amaral, que vem fazendo um belíssimo trabalho, somado aos grandes projetos que estão, né, vindo, como várias empresas que estão aí já em fase de implantação. Então, o perfil do porto, o perfil do complexo portuário, ele está mudando muito aceleradamente. E isso é fruto da credibilidade do Ceará, que está proporcionando às empresas um ambiente jurídico de tal forma que você tenha segurança, que você possa acreditar e investir no Ceará. E a propósito disso, nós temos o Hub do Hidrogênio Verde, que é um projeto que tem movimentado as atenções, que tem atraído, né, várias atenções. Então, na segunda-feira, inclusive, eu fui consultado por um cidadão de São Paulo, que ele faz consultoria a algumas empresas na área de energia, de energias renováveis, né? Que hoje é a grande preocupação, porque nós estamos nessa transição da matriz energética, e isso tem um propósito que é realmente fazer com que a gente, através dessas ações, a gente possa mitigar essas ações de emissão de CO2, que tanto prejudica o meio ambiente. Inclusive, Elaine, nós também temos um braço da Profardas, através de uma consultoria que está focada nesse assunto, voltada a energias renováveis, voltada à emissão de gás carbono, ações de mitigação. Nós vamos até o crédito de carbono e vamos até a comercialização dos créditos de carbono. E tudo isso começa com o inventário. O que é o inventário? O inventário é você levantar o que é que você emite de CO2, o que é que tipo de ação você tem para combater, para mitigar essa sua emissão, e aí você fecha esses dois levantamentos e faz o balanço. O balanço vai lhe dar a sua realidade. Você tem crédito ou tem débito? Ah, eu tenho débito, então eu tenho que desenvolver novas ações para que eu possa, na verdade, equilibrar ou superar as minhas emissões. Os meus créditos, eles equivalem, e a medida é 1 tonelada. 1 tonelada de gás e 1 tonelada de crédito para poder você ir anulando. De tal forma que você possa realmente chegar a um determinado momento, transformar isso em crédito e você poder comercializar. A coisa está de tal forma que agora, em 1º de outubro, a partir do CBAM, que é uma normativa sobre as empresas que estão em 6 setores: o químico, o aço e ferro, fertilizantes, energia, e tem mais 2 que agora eu não recordo, mas que estão nesse mesmo contexto, tá? São setores que eles são muito poluentes pelas suas atividades, e eles estão, inclusive, já a partir de 1º de outubro, entrando nesse cenário, que inclusive foi publicado recentemente pela CNI, que são os setores que já precisam começar a ter um cuidado, a ter uma dedicação maior a essa questão de suas emissões. Então, nós temos hoje aí várias empresas do complexo que já estão trabalhando isso, que já se preocupam com isso, né? Quando foi agora, ainda esse mês, com o lançamento da planta do hidrogênio verde pela Fortescue, que é uma das maiores que está vendo aí, com investimentos, né, na ordem de 6 bilhões de dólares, então é um negócio fabuloso que realmente mexe com todo mundo, com a expectativa de todo mundo.
E naquele momento também nós tratamos disso daí, já começamos a procurar entender e procurar saber até que ponto nós podemos também ajudar nesse sentido. Porque a nossa empresa é uma empresa de consultoria e ela trabalha toda essa plataforma, toda essa base, para poder a gente ter o que tem de melhor no que diz respeito às suas atividades, quanto à emissão e quanto a ações de mitigação do CO2. Pois é, essa expectativa do hidrogênio verde, né, a gente fala, tanto se está falando, né, hidrogênio verde, mas a gente acha que alguns setores aqui vão se beneficiar, outros não. Pelo contrário, né, a gente vê aí, é um novo Ceará, né, é um novo Brasil, é um novo mundo aparecendo, né, com várias oportunidades para todos os setores, né, é uma reação em cadeia. Uma vez que você tem um crescimento, tem que contratar gente, é geração de emprego, é capacitação, aí vem fardamento também com relação a isso, né, para poder né, equipar essas pessoas, enfim, é tudo que a gente imaginar, né, logística, é saúde, né, é a tecnologia, sobretudo, né, e também a sustentabilidade, né, que a gente não pode esquecer que é o principal, né, que é justamente essa questão de se pensar, né, o cuidado com a natureza, né? Para além disso, né, a gente está vendo também as oportunidades que vão chegar, mas além disso também a questão da sustentabilidade, que é muito importante, né? Com certeza. Então o foco principal é a sustentabilidade, né? É tanto que essa normativa de 1º de outubro, que ela vai passar a ser exigida em 2025, dos 6 setores, se eles têm foco para o mercado europeu, e isso está exatamente direcionado para o mercado europeu, então a Europa já não vai mais consumir produtos que não sejam de origem verde, que tenha condições de realmente não estar contribuindo para que você crie danos para o meio ambiente. Então o mercado já está se preparando, os consumidores já têm esse olhar, né? O consumidor atual, não mais esse conservador, né? Mas o atual, a classe de consumidores que vem de 20 anos até 40, eles estão muito focados nisso daí. Então eles já têm essa percepção de que eles precisam consumir produtos que tenham origem legal, que não tragam danos para o meio ambiente, que não gere empregos análogos à escravidão, que é uma das coisas que realmente também as empresas estão muito focadas hoje, né? A gente entende o seguinte, o mercado ele é muito dinâmico e sempre que você tem, como é o caso agora do advento do hub do hidrogênio verde. Então você vai movimentar, como você disse, está totalmente certa, está correta, nós vamos movimentar todas as cadeias, sejam elas de insumos, de serviços, né? Então movimenta todo mundo e todo mundo tem que estar focado nesse propósito, com esse propósito, né? De produzir aquilo que realmente traz benefícios, eliminando na sua cadeia produtiva todo e qualquer insumo, toda e qualquer ação que prejudique a inserção do seu produto em outros mercados, porque esses mercados eles estão muito atentos a isso. Então hoje, no caso do hidrogênio verde, por exemplo, os Estados Unidos inclusive saiu na frente. Os Estados Unidos hoje já está inclusive injetando 320 bilhões para poder fazer com que a produção do hidrogênio verde, a partir dos Estados Unidos, seja um produto altamente competitivo. Quer dizer, já entra para equilibrar o mercado. Por quê? Porque ele entende a necessidade dessa nova fonte energética e está transitando nos mercados e fazendo com que você traga benefícios para quem produz, para quem gera emprego e renda. E esse é o grande propósito. É isso, Lélio, com relação à questão de se pensar mais além, né? Você vê as empresas que participam lá no entorno, do crescimento que aconteceu, participar juntas, né? Junto à ECIP, e esse desenvolvimento, essa expectativa que já é verdade, né? A gente já tem a molécula já entre a gente, né? Entre nós, já temos os protocolos começando a ser assinados, a gente já tem tudo isso acontecendo. Então, é uma expectativa boa para quem faz parte do complexo, e, sobretudo, da ECIP, né? De se fortalecer juntos nesse trabalho, né? Com certeza. Você tem aí todo um leque, né, de agentes que estão procurando fortalecer essa união, procurando fazer com que as coisas aconteçam, né? Quando se falava em hidrogênio verde, há coisa de 3 anos, né? Inclusive lá na Federação das Indústrias,
onde o nosso presidente Ricardo Cavalcante, inclusive, abraçou de imediato, né, essa causa, abraçou de imediato a causa. E daí para frente ele só tem trabalhado focado no hidrogênio verde. O governo do estado também é altamente focado. Cria-se a ESIP dentro do complexo, né? Recentemente tivemos também uma reunião com o pessoal do CIP, com o Hugo Figueiredo, onde também fez uma participação lá na ESIP, para haver essa troca, porque é muito importante, Elaine, esse momento que nós estamos vivenciando, porque existe um fator muito forte, que é essa troca de conhecimento, esse entendimento, né? Esse alinhamento. Então, quando você junta vários setores, todos eles com expertise, todos eles com interesse, com propósitos firmes para que a coisa aconteça, não tem por que dar errado. Então, há 3 anos se falava e muita gente dizia hidrogênio verde, isso aí não existe e tal. Hoje a realidade é outra. Hoje a realidade é outra. Então, já foi criada, inclusive, uma associação das empresas de hidrogênio verde. Então, para você entender e para o nosso telespectador entender como a coisa está se agigantando, a coisa está se consolidando. Então, é um caminho sem volta. Hidrogênio verde é a nova realidade do Ceará, é a nova realidade do Brasil, é a nova realidade do mundo. A ESIP está à frente, inclusive, a Federação das Indústrias também à frente, e nós estamos juntos procurando fortalecer na ponta da cadeia, né? E como você disse, tem uniformes, conversando com o pessoal da Fortescue, com o Luiz Viga, ele disse, ó, o homem do uniforme está aí, vamos procurar prestigiar todo mundo que está aqui, porque esse é o propósito do projeto Sinergia, criado pela ESIP, do qual nós fazemos parte, inclusive com muito orgulho, fazemos parte, estamos nos dedicando a colaborar no que nós pudermos para fazer com que ele seja um sucesso total, como vem sendo um sucesso total, né? Então o projeto é grandioso, é fabuloso, lá todos interagem, né? Todos procuram se fortalecerem. Nós temos dentro da ESIP os fóruns, além do Sinergia, que congrega todas as 72 empresas associadas, você tem os fóruns. Tem o fórum de logística, onde as empresas de logística estão associadas a um grupo. Você tem o fórum de recrutamento de pessoal, onde também estão agregadas, o pessoal da área. Então você setoriza a empresa e cada um responsável pelo seu setor faz parte de um fórum. Nós participamos do Fórum de Desenvolvimento de Fornecedores, porque nós somos um fornecedor que nós temos a expertise de atender a todos, nós temos essa particularidade, enquanto produtor de uniformes. Nós podemos atender da empresa prestadora de serviço, da empresa de consultoria, do escritório de advocacia, a mais alta indústria. Seja ela a ArcelorMittal, seja ela Porto 100, seja ela EDP, qualquer uma das que estão lá. Por quê? Porque nós temos como atender a todas. Eu digo a todas no que diz respeito ao contexto a que nós nos propomos. É fato que a gente não vai poder atender a todo mundo, mas a gente quer uma boa parte, né? É isso. Com certeza nós queremos isso. Lélio, te agradeço muito a presença aqui mais uma vez. E para quem quiser saber mais informações sobre a Profardas, como é que faz para encontrar? Nós temos o nosso site, nós temos as nossas mídias sociais, nós temos o nosso telefone que é o 3295-9600, nós temos o WhatsApp do comercial que é o 98715-7972, tá? E tem o meu telefone que eu quero deixar aqui registrado e que a qualquer momento, seja do dia ou da noite, nós vamos estar à disposição e eu particularmente quero me colocar à disposição de todos que quiserem uma orientação, uma dica de uniformização, uma dica de consultoria, alguma coisa desse tipo. A Profardas se coloca totalmente à disposição, Elaine, através de todos os seus canais. Nós temos o nosso Instagram, né? E aí o meu telefone é o 99956-3905. Conta com a gente, nós estamos à disposição. E eu quero te agradecer mais uma vez, Elaine, por essa receptividade, por esse ambiente aqui, né, tranquilo, que nos deixa à vontade e nos gera essa oportunidade de vir ao mercado, dizer o que nós fazemos, como fazemos e para que fazemos isso. Então, essa é a nossa empresa, Profardas. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques.
Estamos de volta e, de acordo com o relatório divulgado pelo IARI Social, quase 5 bilhões de pessoas têm acesso às redes sociais pelo mundo, o que representa quase 60% da população mundial. O Brasil está em terceiro lugar, como é o número de consumidores, com cerca de 150 milhões de usuários nas plataformas digitais. Com isso, como é que fica a saúde mental em meio a tanto conteúdo instantâneo? Sobre esse assunto, eu conversei com o psicólogo Danilo Montenegro. Confira. Danilo, obrigada pela sua presença aqui no Destaques, para a gente conversar um pouco sobre saúde mental, tão importante nesse momento, né? Mais do que nunca, a gente tem o uso das redes sociais, de tudo muito rápido, né? Da ansiedade, a gente vê crianças cada vez mais ansiosas, a gente também fica, né? Que a gente quer ver cada vez mais os vídeos rápidos. Como é que a gente consegue aliar, se é possível, né? As redes sociais, a internet, a tecnologia com a nossa saúde mental? Olá, agradeço a oportunidade, né? Assim, como tudo na vida, existem os prós e existem os contras, né? A tecnologia, a internet, as redes sociais, elas estão aí para nos ajudar, para facilitar a nossa vida no dia a dia, até para nos aproximar mais das pessoas que estão mais longe. Só que as pessoas cada vez mais estão fazendo o inverso. Estão se aproximando de quem está longe e se distanciando das pessoas que estão perto. Então, estão fazendo, eu posso dizer, até o mau uso das redes sociais, do celular, da tecnologia como um todo. E uma forma da gente poder equilibrar isso seria realmente a gente poder utilizar da melhor maneira possível. E como é que eu consigo utilizar isso da melhor maneira possível? Eu preciso entender que as redes sociais, o celular, eles estão aí, como eu já falei, para facilitar. Então, nada disso substitui esse contato genuíno aqui. As pessoas se falarem, olhando nos olhos umas das outras, né? Ao invés de pelo celular, pelas redes sociais. Por quê? Porque as pessoas acabam usando isso de uma maneira até, como é que eu posso te dizer assim, viciosa, né? Existe uma coisa chamada, eu costumo dizer isso, eu falei muito inclusive na época da pandemia, quando as pessoas procuravam muito o serviço de emergência de um hospital que eu trabalho e sem saber lidar com a questão da pandemia, com a questão de tantas informações que acabavam sobrecarregando elas no dia a dia, né? E isso eu chamo de intoxicação informacional, que são várias informações que vão chegando ali e que isso realmente faz parte desse contexto que a gente está falando, são várias informações que são jogadas e as pessoas acabam se intoxicando. Então é preciso ter cuidado para que nós possamos fazer um bom uso dessas redes sociais, para que nós não venhamos também a desgastar nossa saúde mental vindo a adoecermos. A gente tem aí, no caso, por exemplo, a utilização de recursos, né, de você ouvir o áudio 2 vezes, né, a gente acaba ficando viciado, porque assim, que é tudo muito rápido, a próprio dia a dia pede isso da gente, né, que tudo se resolve muito rápido, quando você consegue já estar viciado naquilo, que você passa a ouvir uma conversa e tudo, você já fica entediado, né. Como é que a gente consegue trabalhar isso, né? A gente tem a questão do mindfulness, né, que é tentar controlar. Isso pode ser ajudado, a gente pode dar uma parada, olhar para a natureza, tentar voltar a não acelerar muitas coisas. Tem dica para isso? Sim, isso que você falou é muito importante, a questão dessa aceleração, na verdade, do áudio, por exemplo, né? Nós estamos falando de uma rede social onde você tem a opção de acelerar o áudio. E isso, até certo ponto, beleza, vai te ajudar, tá tudo bem, você acelera ali o áudio, às vezes na correria do dia a dia, ok. Mas e no teu dia a dia? Aqui no olho, na vida real, vamos dizer assim. Como é que isso funciona? Será que em uma DR que você está com o seu parceiro, com a sua parceira, será que na faculdade, será que no trabalho, quando o chefe vai te chamar a atenção ali de alguma maneira, você vai conseguir acelerar a fala dessas pessoas? Então isso é perigoso, isso acaba trazendo ali uma linha tênue entre a nossa saúde mental e o desequilíbrio emocional. Então é muito importante que nós façamos algo pela nossa saúde mental. A gente precisa muitas vezes desacelerar, né? Eu costumo dizer que existe uma coisa também chamada cyberbullying, né? Na minha época, acredito que na sua época também, sempre existiu a questão do bullying, mas hoje é muito mais falado, inclusive. E o bullying, de certa forma, ele acabava ali na escola, ele acabava ali naquele momento onde as pessoas iniciavam, né, e de certa forma acabava, o aluno, a criança ia para casa e aí no outro dia é que recomeçava. Mas hoje, com as redes sociais, isso continua.
As pessoas continuam ali nas redes sociais, pelo celular, falando coisas, agredindo uns aos outros. E não é diferente com a questão do trabalho, por exemplo. Você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você. Então você leva trabalho para casa, continua resolvendo as coisas de casa, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais. E aí isso acaba te sobrecarregando. Então é importante que nós saibamos também colocar limites. A gente precisa, sim, de um momento de lazer para que a gente possa também oferecer para nós mesmos essa qualidade de vida. A gente precisa também cuidar da nossa saúde mental. As pessoas falam tanto da saúde como um todo e muitas vezes esquecem de cuidar da saúde mental. Então isso é muito importante. Se você gosta de uma academia, vá à academia. Se você gosta de praticar yoga, faça o seu yoga, natação ou qualquer outra atividade física, ou ler livros, ou ficar com a família. O que te trouxer prazer, isso é importante, você resgatar essas coisas que te trazem prazer ou descobrir coisas que te tragam prazer para além do trabalho, para além das obrigações do dia a dia. E a gente tem uma sociedade, né, Danilo, que puxa o contrário disso, né? Puxa muito que você tem que ser produtivo 24 horas por dia, enquanto os outros estão dormindo, acorde né, esteja produtivo enquanto os outros dormem, né? Até tem memes com relação a isso. Mas é uma cobrança muito grande, né? De você estar sempre produzindo, sempre estar produtivo, de não se dar ao direito de descansar um pouco, né? Às vezes até se culpa por isso, né? Meu Deus, eu estou parada aqui sem fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, assim, como é que a gente consegue nessa sociedade muito de cobrar a produtividade, de achar até louvável quando a pessoa é workaholic, né? Que trabalha em qualquer momento, que ela está lá, aquele presença da mãe, digamos assim, tem um computador, tem a criança, está varrendo a casa, está juntando, está olhando para a televisão, enfim, tudo aquilo, como é que a gente consegue, né, até a sociedade mesmo trabalhar isso, de forma que, precisamos descansar um pouco. Existem muitas culturas hoje em dia, né, que realmente promovem essa questão de você, quanto mais trabalhe, principalmente essa questão de trabalho enquanto os outros estão dormindo, para que você obtenha sucesso, né? E na maioria das vezes isso é para vender essa questão de motivação, de vender cursos, de vender outras coisas que pregam exatamente esse tipo de situação. Quando, na verdade, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Quando, na verdade, nós precisamos cuidar não só da nossa saúde mental, mas da nossa saúde como um todo. Porque se eu estiver adoecido, eu não vou produzir da maneira como as pessoas querem que eu produza. Se você procurar por aí, muitas pessoas nos trabalhos estão adoecidas. Muitas pessoas nem sabem que estão adoecidas, né? Não raro são pessoas que você encontra no seu trabalho, no seu dia a dia, que estão atenuadas, que estão estressadas e que às vezes nem se percebem assim, porque na correria do dia a dia, a gente está tão acostumado com essa cultura que eu chamo de cultura do iFood, que já é tudo pronto, que já é tudo ali. Sabe, as pessoas não querem mais ter o trabalho de ter esse contato, sabe? Olho no olho, de pegar aqui o seu celular, deixar do lado e ter uma boa relação com a sua família, de aproveitar os momentos com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo. Então isso é importante, você saber separar o seu trabalho, saber separar o seu momento de lazer, o seu momento com a família e cuidar da sua saúde mental. Por que eu sempre friso a questão da saúde mental? Porque muitas vezes as pessoas falam só da questão do corpo, mas esquecem que sem saúde mental não há saúde. Então é muito importante, principalmente para os grandes empresários, para as grandes empresas, elas entenderem que a promoção de saúde mental vai promover também uma melhor qualidade das pessoas no trabalho. As pessoas mais felizes, elas produzem mais. Então é muito importante que a gente saia um pouco dessa cultura e que isso também acaba sendo nocivo, sabe, para as pessoas, que é outra coisa que, se a gente não souber também fazer essa acepção, fazer essa diferença, é outra coisa que pode ser muito perigosa para todos esses contextos. Então, é muito importante que nós saibamos separar a questão do nosso lazer, a questão do cuidado que nós precisamos ter. A gente fala tanto da questão da empatia que nós temos com os outros, mas é muito importante também que a gente tenha essa autoempatia, de que nós saibamos olhar para dentro de nós mesmos e analisar quando nós já estamos ali no nosso limite, quando nós precisamos dar uma parada,
dar uma desacelerada, descansar um pouco a nossa mente, descansar um pouco o nosso corpo, para que nós venhamos a produzir da melhor maneira possível dentro de todas essas atividades no nosso contexto diário. E não se culpar por isso, né? Porque também tem a questão da culpa por não estar fazendo nada. Pelo contrário, você está descansando, tentando recuperar as energias, mesmo assim você precisa fazer alguma coisa, né? Sim, a gente também precisa aprender a diferenciar a questão do ócio, que seria o ócio criativo, né? Do ócio comum. Por exemplo, quando eu estou ali, às vezes, sem fazer nada, na verdade eu não estou sem fazer nada, eu estou ali cuidando da minha saúde mental, estou cuidando do meu equilíbrio emocional. Se eu estou parado ali, entre aspas, às vezes é buscando ler um livro, é buscando gerar ideias, é criar situações no meu trabalho, até para melhorar também a minha qualidade de vida. Então, é importante que eu dê essa desacelerada, que eu dê essa parada, principalmente nessas rotinas muito corridas do dia a dia. Né? E é o trabalho que vocês têm realizado também nesse sentido, né? Sim, sim. A gente tem um trabalho muito árduo, né? Que, primeiro, a gente trabalha muito com a questão do preconceito. As pessoas têm muito preconceito dentro desse contexto da saúde mental. Você não vê as pessoas com preconceito, por exemplo, com doenças do coração, com doenças do pulmão, com doenças, vamos dizer assim, dentro da esfera física como um todo. Mas quando parte para a questão da saúde mental, as pessoas têm sempre esses dogmas, né? Sempre esses preconceitos, esses paradigmas. Então, o nosso trabalho é tentar quebrar tudo isso diariamente. A gente já tem um trabalho um pouco mais árduo, que primeiro a gente vai quebrar esses paradigmas, esses preconceitos, para que depois a gente possa fazer um trabalho de prevenção, para que a gente possa levar essa conscientização de que as pessoas precisam cada vez mais cuidar da sua saúde emocional, que inclusive eu sempre digo que isso era para ser matéria de escola. As pessoas deveriam aprender a cuidar da sua saúde emocional desde a época da escola, né? Os pais precisam pensar um pouco mais nisso, em levar esse cuidado de saúde emocional para os seus filhos, que é muito importante. Às vezes falta muito isso, sabe? Por conta dessa expansão tão rápida, porque não faz muito tempo que a gente teve essa expansão das redes sociais, da tecnologia como está hoje. Então, é preciso também essa adaptação, né? E muitas vezes os pais acabam ali dando o celular para os filhos, às vezes para evitar um aborrecimento, um estresse, mas é importante que os pais também saibam que esse momento que os pais têm com o filho, nada substitui. Então, isso é de extrema importância para que a gente possa ter esse cuidado devido dentro desse contexto. Tá ok, Danilo. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigada. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e a marca cearense Pimentar está comemorando 15 anos com nova coleção. Sobre o assunto eu conversei com a empresária Priscila Ramos. Confira. Priscila, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? 15 anos já de Pimentar, mas também conta um pouco dessa história. Vamos lembrar um pouquinho de como isso começou. Obrigada, prazer estar aqui. A Pimentar é formada por duas mulheres, né? A Pi, da Pimentar, que sou eu, e a Tá, que é a Thalita, né, minha sócia. E essa história começou brincando, sonhando, né? A gente já gostava de vestir legal, vestir aquela roupa colorida, aquela roupa que entregasse essa feminilidade mais livre. E então a gente já fazia as nossas próprias roupas, até que as pessoas começaram a elogiar, a perguntar, né? E aí, numa conversa, a gente chegou à conclusão de que a gente deveria fazer isso se espalhar de alguma forma. Eu lembro como se fosse hoje, a gente estava comendo pizza com os nossos namorados naquela época, que hoje são nossos maridos, que a gente brinca, né, dizendo que o nome Pimentar é de Pi, tá, com MEI no meio, porque a gente agradece imensamente eles terem apresentado a gente. E dessa conversa, no dia seguinte, a gente estava então comprando os tecidos para fazer a metade no meu tamanho, a metade no tamanho dela, porque se não vendesse a gente ia ficar pra gente. E isso foi crescendo, esse sonho, essa brincadeira. Thalita é dentista, eu sou publicitária e a gente sempre atuou em outras profissões. Então a Pimentar veio mesmo como aquela filha que a gente diz, vamos brincar de trabalhar para isso, para essa intenção.
E isso foi crescendo, isso foi se espalhando, primeiro era só para as amigas, depois para as amigas das amigas, e depois a Pimentar pediu um espaço, que foi quando, 15 anos atrás, a gente teve a nossa primeira loja, e hoje a gente está na nossa terceira loja. A gente foi mudando de espaço, porque os espaços foram pedindo mais espaços, e essa vontade, então, foi acontecendo. Mas a gente conversa muito e a gente chega muito à conclusão de como aquelas meninas, 15 anos atrás, né, foram acompanhando o crescimento da Pimentar e de como ela faz parte das nossas vidas, para além do profissional, assim, de como a gente pessoalmente se realiza com tantos encontros, com tantas mulheres fantásticas que a gente tem o presente de receber por conta da Pimentar. E nesse caso, assim, né, desses 15 anos aí, a gente viu muitas mudanças de moda, de tendências, de jornada do consumidor, né, da consumidora no caso também. Como é que vocês observaram tudo isso para continuar acompanhando essas tendências, essas modificações? Porque antes demorava um pouquinho, mas parece que cada semana muda diferente, assim, que você tem que estar toda hora antenada, né? Como é que foi isso para vocês? Elaine, a gente tem uma persona bem definida, sabe? A gente chama ela de Isa, a alma colorida, a alma autêntica colorida. E essa nossa persona, ela é uma mulher muito autêntica. Então, ela sim, ela acompanha, ela conhece as tendências e muitas vezes ela transforma aquilo na própria identidade dela. E a gente também diz que é muito legal trabalhar com coisa legal, né? Então, Thalita e Priscila acompanhariam isso também, porque isso faz parte também do que a gente entende que é bom pra gente, porque a gente brinca que a Isa ela é a evoluída, mas nós somos bem parecidas com ela. Então, pra gente e pra quem constrói esse produto com a gente, que é o nosso time, está bem definido, sabe? A gente conseguir entender todo esse movimento, mas inserir dentro disso a nossa personalidade, a nossa autenticidade e também uma moda que ela não seja daquele momento específico, para que eu consiga passear por todas essas mudanças e mesmo que seja uma tendência específica desse momento, que isso seja uma roupa que tem tanta personalidade que vai te acompanhar. E a gente está tendo a prova viva disso quando a gente, nesse momento de tanta felicidade e celebração, recebendo tanta gente dizendo: eu tenho um vestido de 15 anos atrás. Tem gente que chega pra gente e diz: 16 anos atrás, quando vocês ainda estavam ali brincando nos apartamentos de vocês. Então, acho que isso acaba comprovando, né? E aí, nesse momento de celebração, né? Eu acredito que desde o começo do ano até agora, vocês estão com ações, com momentos de celebração, enfim. O que a gente tem programado para esses meses agora, que já está acabando, né? Mas nunca é tarde para celebrar, né? Então, né, o nosso setembro celebrativo, né? Tem uma faixa bem grande na loja que diz: estamos em festa, nosso coração está em festa. Então, é um momento de a gente na loja receber, né? A gente fez uma cápsula específica para essa coleção, para conseguir representar muito do que a gente quer transmitir de imagem e de mensagem também. O nome da coleção é Somos, para a gente justamente conseguir abraçar, é no plural mesmo, é nessa pluralidade, nessa diversidade. Convidamos 15 mulheres para estrelar a nossa campanha, então são 15 escolhidas para representar os tantos outros abraços que a gente gostaria de dar em tantas pessoas, né? Clientes, amigas, parceiras, elas são as modelos, né, dessa coleção que traz e que vem cheia da alegria que a gente quer colocar. Então, a nossa loja, durante esse mês todo, está cheia de pequenas celebrações. Vou pedir para acompanharem, né, para que vocês consigam acessar o nosso Instagram e acompanhar tudo que a gente pensou. Então, tem rodas de conversa, tem um pouquinho ali, né, da meditação, da vontade, tudo que a gente tem vontade de entregar como presente, muito além de roupa, a gente quer muito estar lá para receber, para contar essa história também. Uma das coisas que a gente se preparou para fazer é contar outras histórias para além da nossa própria, para a gente fazer também com que outras mulheres possam
conseguir representar e fazer ecoar também, né, outras histórias tão lindas de marcas que existem. Priscila, e para quem quer saber mais informações, é pelo Instagram, é site, como é que faz para encontrar vocês? A gente tem um site, a gente tem um Instagram. Nosso Instagram é @pimenta, aí coloca o H no final e o underline. E o nosso site é também o pimentar com H no final.com.br. E a gente fala agora de empreendedorismo. O programa Fortaleza Capacita, fruto de um convênio entre o Sebrae Ceará e a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, busca estimular o empreendedorismo nos bairros da capital e fortalecer os pequenos negócios. Sobre esse assunto eu conversei com Pedro Silva, articulador do Sebrae Ceará em Fortaleza e região metropolitana. Confira. Empreendedor Otimista. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Pedro, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o programa Fortaleza Capacita, né? Fala um pouco como é que se firmou essa parceria entre o Sebrae e a Prefeitura de Fortaleza. Bom, é prazer estar participando do quadro de destaques, né, trazendo aqui a experiência e a iniciativa do Fortaleza Capacita, né? Fortaleza Capacita é um convênio firmado pela Prefeitura de Fortaleza e o Sebrae Ceará, né? Hoje quem está operando através a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Fortaleza opera junto com o Sebrae Ceará essa parceria e surgiu em 2021 com o objetivo de levar capacitação empresarial, levar orientação sobre empreendedorismo para os bairros de Fortaleza. O grande objetivo é a gente ter essa temática do empreendedorismo, né, fazendo capacitação nos 121 bairros de Fortaleza desde 2021. E nesse primeiro momento, né, da primeira parceria que vocês fizeram em 2021, 2022, quantas pessoas foram atingidas e o que a gente tem de resultado com relação a essa primeira ação? Bom, foi um grande trabalho, né, feito nesse primeiro convênio. 2021 e 2022 a gente conseguiu aí levar essa orientação, levar essa capacitação, levar as ações do Sebrae para em torno de 40 mil pessoas, né? A gente fez muita capacitação nos bairros, né? Em todos os bairros de Fortaleza a gente conseguiu fazer capacitação, conseguiu levar os instrutores do Sebrae, conseguiu fazer consultoria e orientar da melhor forma aí esses empresários nos nossos bairros. E no caso agora nesse segundo momento, né, já 2023, 2024, como é que tem sido essas ações esse ano e para o ano que vem? Esse ano a gente firmou uma nova parceria, né, em 2023, que pega o ano 2023 e 2024, fazendo também as capacitações, levando o que o primeiro convênio fez, né, capacitações e consultorias, a expertise do Sebrae para dentro dos bairros, só que agora a gente resolveu ampliar a atuação, não só fazendo mais capacitações e consultorias, mas elencando aí 10 bairros prioritários aqui de Fortaleza, onde a Prefeitura quer fazer um trabalho diferenciado de organização urbana, né, trabalhando melhor os empreendedores de algum espaço. E a gente vem fazendo aí seminários, fazendo orientações mais especializadas para esses bairros e combinando com feiras de eventos. Então a gente está ampliando as ações em bairros prioritários, fazendo com que o empreendedor ele possa se formalizar, receber orientação empresarial e participe também de ações de mercado para que ele possa ampliar aí sua renda. E no caso, vocês têm estimativa de alcance de público? Quantas pessoas vão ser mobilizadas durante essas ações? Na primeira, na segunda ou no somatório delas? Isso, no primeiro convênio a gente atingiu aí 40 mil pessoas. Agora a gente pretende atingir aí mais 80 mil pessoas, fazendo um total de 120 mil pessoas impactadas aí pelo Fortaleza Capacita. Pois é, quando fala nesse número, né, de pessoas capacitadas e impactadas, o que isso de fato interfere na vida daquela comunidade, né? Como é que vocês já estão visualizando essa ação voltada para aquela comunidade especificamente? Isso, o que a gente percebe hoje é que nos bairros de Fortaleza, principalmente na periferia de Fortaleza, a gente encontra muita informalidade de negócios, né? Aquela pessoa que resolveu empreender por alguma necessidade, perdeu um emprego, né, foi impactada aí pela pandemia, né, nos anos anteriores, ainda está sem emprego, mas precisa levar a renda para a sua família. E ele resolve empreender, muitas vezes sem uma orientação especializada, né, sem uma orientação sobre gestão de negócios, sobre
o comportamento empreendedor, e a gente quer levar essas informações, levar essa orientação para quem deseja empreender. Então, quando a gente leva esse leque de oportunidade para ele entender, né, identificar que aquela atividade que ele está empreendendo hoje, ela pode ser melhorada se ele tiver alguma técnica, né, de gestão profissional, profissionalizando aí o seu negócio, ele consegue ampliar e ver aquela atividade como uma atividade bem mais lucrativa do que quando ele iniciou, né? Então, a gente queria levar muito essa orientação empresarial, levar essa capacitação, formar esses gestores, esses empreendedores, para que eles possam entender que a atividade que hoje eles empreendem pode ser uma atividade muito lucrativa. E nesse caso, Pedro, assim, né, vocês que estão à frente, né, na linha de frente aí, junto com a população que é assistida por essa parceria, quais são as principais dúvidas? Como é o momento do encontro dessas pessoas? Assim, elas por vezes não têm informação, precisam de um atendimento. Como é que é feito esse encontro? Muitas vezes a gente entra nos bairros através das lideranças locais, né? Muito importante quando a gente é chamado por uma liderança local, por um bairro específico, que vê no seu bairro, na sua comunidade, muitos empreendedores. Então, eles convidam o SEBRAE, a Prefeitura de Fortaleza, para implementar as ações do Fortaleza Capacita, e aí a gente leva toda essa orientação. Às vezes, o empreendedor, ele nem se identifica como empreendedor, mas ele é impactado quando ele entra na sala de aula e vê ali muitas das suas dúvidas tiradas pelos professores, pelos instrutores do SEBRAE, né? Então, a gente tem ali muita dúvida sobre a formação de preço, né? Muito recorrente, a pessoa que está lá vendendo seu produto, vendendo seu serviço, mas está formando um preço de uma forma errada. Às vezes até, como a gente fala muito, pagando para trabalhar, né? Um preço abaixo do custo do produto, né, dele, da atividade, do serviço. E aí a gente leva essas orientações, a formação de preço, o planejamento empresarial, né? Como é que ele planeja o negócio dele, o que é que ele quer ser daqui a 5 anos, como chegar lá e quais são as metas para chegar lá. Também é uma dor muito inerente ao empreendedor do Fortaleza Capacita. A gestão financeira, né? Como controlar ali os recursos, como não misturar o recurso da empresa com o recurso pessoal também é uma dúvida muito presente no empreendedor das comunidades, né? Então, e a gente vai sempre levando essas orientações e ampliando os seus conhecimentos e eles vão criando novas possibilidades. Acho que o conhecimento faz muito isso, né? Quando você tem conhecimento, você gera novas possibilidades e consegue visualizar no futuro o que é que você quer para a sua atividade, para a sua vida. Pois é, e falando sobre isso, a gente vê muito assim, existem perfis diferentes, você que já está proximamente com eles, né? São mais mulheres, chefes de família, são homens. Quem é esse público que chega até vocês, que está na periferia, que está nessas comunidades, que são assistidos? A grande maioria do público hoje que é atendido pelo Fortaleza Capacita são mulheres, né? Na periferia de Fortaleza, muito nesse perfil de pessoas que empreendem através da necessidade, né, com pouca orientação, as mulheres são o carro-chefe, né, dessas atividades. A mulher que já tem uma máquina de costura, né, a gente tem muitas costureiras, as mulheres da alimentação, né, o pessoal que faz bolo, o pessoal que tem os carrinhos de alimentação nas praças. Então, o grande público realmente é o público feminino. São as que são as chefes de família mesmo, né? As que são mais, no caso, elas têm uma família inteira, né? E nesse ponto, quando ela começa a ser acompanhada por vocês, quando elas começam a ter conhecimento, como você falou, né? Sobre dinheiro, o que é o seu, o que é da empresa, né? Como se formalizar, como conseguir contratar mais. Acredito que muda, né, o pensamento dessa mulher, né? Ela passa a olhar para aquele negócio mesmo de fato, não só o momento de retirada de dinheiro para pagar as contas de casa, mas o negócio dela, né? Acredito que isso muda esse pensamento, né? Isso, E é tão importante que dentro do Fortaleza Capacita a gente operava um programa da prefeitura chamado Nossas Guerreiras, né? O programa Nossas Guerreiras, ele fazia com que a mulher planejasse o negócio e depois do planejamento, depois de uma capacitação, ela recebesse o crédito após a formalização do negócio, né? Então a gente acompanhava essa mulher que planejava a tomada do crédito, recebia o crédito,
acompanhava ela com capacitações e com consultorias especializadas. Então ia sempre um consultor do Sebrae dialogar sobre a gestão financeira, sobre vendas, né? Quais os canais que ela tem de venda, como é que ela pode ampliar esses canais de venda. Um consultor de marketing digital, que hoje é super importante, né? Para os negócios ter ali o seu braço digital, ter a presença digital, né? Então a gente fazia um acompanhamento e ia fazendo com que essa mulher percebesse que a atividade dela era lucrativa e poderia ali ampliar o sustento da casa dela. E nesses bairros que vocês estão, né? Basicamente são os bairros da Fortaleza, no caso, junto com a prefeitura, com Fortaleza, né? Os bairros de Fortaleza, né? E aí tem especificidade, digamos assim, especificações com relação, bairro tal é mais costura, o outro bairro já é mais vendinho, o que tem essa diferença entre elas? Tem sim. A gente tem muitos bairros, a gente tem os bairros da periferia, normalmente são os bairros que a gente mais atuou, né? A gente sempre é muito demandado ali pelo bairro do Conjunto Ceará, que foi o bairro que mais recebeu capacitação pelo Fortaleza Capacita, e a gente percebe lá o segmento da alimentação muito forte, né? Normalmente nos bairros de Fortaleza tem a alimentação muito forte, tem os serviços de beleza também muito forte e a confecção. São os 3 setores em que os bairros demandam muito e a gente vê uma quantidade enorme de empreendedores. E no caso, para quem está assistindo, que quer saber mais informações sobre esse projeto e sobre todas as ações do Sebrae, como é que faz para encontrar vocês? Bom, o Fortaleza Capacita tem uma página na internet em que o empreendedor ele pode ir lá e se inscrever nas ações, né? Pedir para ver lá toda a temática que está disponível de capacitações, solicitar uma inscrição naquela capacitação e a equipe da Prefeitura de Fortaleza vai indicando qual é a data daquelas capacitações e onde está acontecendo, em quais bairros estão acontecendo. Então, o empreendedor que quiser participar do Fortaleza Capacita pode buscar lá a nossa página na internet, que é o fortalezacapacita.fortaleza.gov.br. Lá tem todas as informações, inclusive o nosso WhatsApp, para o contato direto com a nossa equipe. Empreendedor Otimista. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.